A gente já fez código grupal de família, que não era aqui da CCCI, convidaram a gente fora, né? E a gente falou, por que não? Né? Fazer algo adaptado, nem foi falado de cosmoética, né? Mas só pelo fato de reunir os familiares e a gente simplesmente pegar as demandas de cada um, né? E depois eles mesmos escutarem cada um, porque eles não conseguiam fazer isso, né? Escutar, simplesmente escutar. Então a pessoa não escutava, a outra falava e ela já estava pensando no contra-argumento, porque estava errado o que ela estava falando, e isso não é escutar, né? Então olha como é difícil escutar, né? A gente já tem 2 orelhas e já é difícil, né? Escutar é difícil, porque se a pessoa estiver ainda com aquelas convicções de que ela está certa, que é muito subjetivo isso que eu estou falando, é muito psicológico, muito do temperamento, é muito difícil ela conviver, entende? Mas para isso tudo, há possibilidades, tem técnicas e tudo mais. O que eu quero dizer com tudo isso? Nessa família houve um crescimento. No momento que um falava e o outro às vezes tentava contra-argumentar, a gente barrava. Tipo, a gente era um sinalizador. Deixa, fica quieto, morde a língua, né? E foi algumas vezes assim, até que a pessoa falou, eu entendi a demanda da pessoa. Eu falei, por mais que ela não aceite, mas ela entendeu. Ela se colocou na escala de valor do outro. Ela tirou naquele momento o seu para olhar o do outro. Mas não é para banalizar o seu, simplesmente para entender o outro mundo. Tipo um investigador, né? Isso é empatia. Só que tá para nós, no nosso dia a dia. Quanto disso a gente usa? Quanto disso a gente está lúcido para fazer isso, né? Então, uma das questões que a gente vê para nós, assim, né? É identificar quais são os nossos pontos mais vulneráveis dentro da convivência. Temas, às vezes pessoas, né? Pessoas passam mensagens. Isso, a gente não pode brincar com isso. E imagens são criadas pelas nossas percepções. Às vezes uma pessoa, você já dá toda uma característica de uma pessoa só de olhar. Você está julgando. Não estou falando de parapsiquismo, mas são convicções suas. E como é que a gente faz para quebrar essas convicções? Como é que a gente pede para uma pessoa se abrir, se ela já cria isso inerente, né? Isso todos nós fazemos isso. Mas a questão é o quanto de abertura a gente cria, a gente está lúcido para a gente realmente atuar contra essa máquina que é o cérebro. Porque o cérebro faz isso. Ele tenta limitar, colocar, enquadrar tudo, para ficar mais seguro para você, né? Mas a gente não precisa dessa segurança. A gente precisa sair desse conforto, quebrar isso. Mas para isso há necessidade dessa ousadia, até um certo ponto. E nessa família, nesse mecanismo que a gente fez, nessa técnica, eles conseguiram falar para o outro e eles estabeleceram, eu vou colocar aqui regras de convívio, mas foram eles que falaram, entende? E impressionante, mudou. Assim, eles depois deram feedback e só disso já houve uma melhora muito grande. Dentro de uma família que não tinha conhecimentos amplos de Conscienciologia, de energia, nada disso. Então, para você ver como essas ferramentas, que às vezes a gente acha que é muito banais, primárias, elas fazem a diferença, tá? Dentro do processo. Bom, sou eu? Então, parabéns, Everaldo e Lilian. Estou bem contente e muito grata pela publicação de vocês. Assim como o Hernani, eu tive o privilégio de conviver, tenho o privilégio, né, de conviver com vocês já há algum tempo. E para mim vocês são realmente um exemplo assim, de convivialidade, seja entre vocês e entre todos nós. A minha pergunta é o seguinte, vocês têm a experiência de uma GESOM, e de uma gestação somática, né? E pelo que eu me lembro, assim, dos dípticos evolutivos que foram mencionados, vocês são o primeiro casal que, além da GESOM, tiveram agora uma GESCOM conjunta. Vocês podem fazer alguns paralelos? Vocês podem tratar um pouco da experiência de vocês? Falar essas duas experiências de vocês? Como é que tem sido isso? Até a gente fez a brincadeira que a Diana tá ali, né? O que a gente falou? Ó, Diana, você ganhou um irmãozinho. Então o livro é uma GESCOM, né? Então é a gestação feita pelo casal. Agora,
o grande desafio é você fazer agora essa gestão dar frutos, né? Então, quando a gente escreveu o livro, é um desafio você escrever o livro, apesar de sair de você, ele é para os outros. E esse processo de fazer para os outros, aí você tem que ficar permanentemente se questionando, né? Então, olhar o seguinte, a hora que você está elaborando, será que as pessoas que vão ler vão entender aquela ideia que a gente quis transmitir? Tá? E isso passa desde a questão da estruturação das ideias, dos capítulos, a própria estrutura do todo o livro, aí também a própria parte de editoração, tá? Então, por exemplo, a própria questão da imagem, né? Se vocês olharem a capa do livro, ele tem uma imagem que foi o Hernani, que junto a gente construiu, nós três juntos, sentamos ali. Até isso tem todo um simbolismo que tem que passar uma mensagem. Tá? E a mensagem qual que é? É justamente levar o leitor a refletir com profundidade sobre a temática. Porque a gente pode escrever um livro de milhares de folhas, tá? Milhares de páginas, mas se ele não chegar para o leitor e não tocar ele naquele quesito, eu acho que aí o autor ele acabou não completando a missão dele, né? Então, então deixa eu terminar. Aí tá. Então, eu acho que o grande desafio é conseguir construir isso, tá? De uma forma com que possa chegar a mensagem de uma forma direta e objetiva. O outro ponto também que eu acho que é importante, já aproveitando aqui falar, né, abrindo um parênteses, é que esse livro ele tem um conteúdo consenso-terápico. Tá? Eu tive vontade de ver aqui, tem alguns consenso-terapeutas, né? Então, esse livro aqui também é uma forma de a gente retribuir a OIC, tá? Porque dentro do processo da convivialidade, a consciencioterapia, eu acho que é um processo essencial, tá? Porque a consciencioterapia nos ajudou nessa questão dessa relação, no próprio processo de convívio familiar, tá? A nossa filha, tá? E isso eu acho que é uma forma de a gente poder dar justamente mais ferramentas para a consciencioterapia poder trabalhar com o seu público, né, com os evolucientes. Como a Lilian comentou agora há pouco, esse trabalho que a gente fez com o CGC, com uma família que não era da conscienciologia, é um processo terapêutico. Então, essas ferramentas de convívio são processos terapêuticos sob o ponto de vista das inter-relações. Tá? Fazendo uma analogia com a gestação, né, humana, a criança também, né, nasce, principalmente da mulher, né, nasce da gente, óbvio que teve, né, óbvio, não estou aqui, né, mas o filho não é seu. Você tem que aprender isso, né? Senão vira uma patologia, que a gente sabe muito bem, né? Então, é para o mundo, é uma consciência que você vai depositar ali o melhor do que você tem, que às vezes não é muito, que você às vezes acha que é e não é, e aí é um aprendizado mútuo, né? E que vai tudo se ajustando até que se abrir mão, é um processo de abrir mão, né? Também a gestação, no sentido de não é meu, fiz o que eu pude, fiz o que eu, né, tenho o temperamento da pessoa, é um aprendizado, né, eu pelo menos aprendi bastante, Didi não me deu trabalho, mas eu aprendi bastante, né, mas agora o livro, eu vejo que tem esse princípio no sentido de, quando a gente cria, tem lá o óvulo, digamos assim, a ideia, né, do óvulo, né, e óbvio, teve aqui a troca, né, então teve esse processo energético. A gente escolheu um bom hospital, no caso de Taros, né, na maternidade e a epígrafe, né, mas eu vejo assim que essa construção, Cris, juntos, por mais que tenha sido, digamos assim, porque não é fácil, quando eu falo fácil, não é uma coisa assim que se tira de pé faz com o pé nas costas, né? Não porque sempre a escrita em dupla, em grupo, ela exige concessões, isso faz parte, né? Então, eu vejo que nesse processo do livro, a gente aprendeu, a gente já tinha bastante coisa, bagagem, mas eu acho que a gente se fortaleceu dentro desse processo assistencial. E outro aspecto que eu vi, não foi só o Everaldo, mas assim, aprender também a acessar o amparo dele, o amparo do meu duplista. Isso ficou bem evidente. Então, isso para mim foi muito enriquecedor. Tanto é que desenvolvido uma técnica que a gente fez,
que é duplismo reflexivo. Tem até um verbete. Gente, dá certo, funciona, sério. Você vai no laboratório, então, cara, pode escolher o laboratório que for, tem que ser no mesmo horário os duplistas, né? Laboratórios diferentes. E a gente fez um questionário, veio a ideia de um questionário que não era voltado para você, era voltado para o duplista, para você observar o público-alvo dele, no caso, né? Amparo, hipóteses, do que você poderia ver, né? Até assim, questões evolutivas, níveis evolutivos, hipóteses, fatos, né? Enfim. E ele fazia lá no laboratório, no mesmo horário, pensando, no caso, em mim. E quando a gente trouxe essa pesquisa, depois a gente se reunia, gente, bateu muita coisa. Tem coisas que o Everaldo falou, data, dia que aconteceu. Eu falei, gente, não funciona. E a mesma coisa com ele. Então, o que eu quero dizer? Esse laço dos duplistas na escrita, na pesquisa, eu acho que fortalece tanto as consins, né, mas também o amparo de função dos dois. É como se eu vejo assim que a equipe cresceu. É engraçado isso, né? Mas a sensação que está parece que um entrosamento, estou repetindo aqui, né, desse amparo, ele realmente fica mais ativo, potencializado, né? Então isso eu acho bem bacana. Outra questão, sincronicidades. Então a gente viu que tinha muito com a gente, né? Sinaléticas, que começou é interessante isso, uma sinalética que ocorre com você, que você sabe que é sua, e de repente o duplista tem esse espelho, digamos assim, né? Com uma situação específica. Então a gente começou a ver que ficou muito próximo, né? Bom, parabéns também pelo livro. Eu acho que é um tema que o título chama bastante atenção. E eu tenho duas perguntas em uma, na verdade. Há algum tema entre os autores que não tenham chegado a um consenso, não tenham podido fazer alguma concessão, ou algum tema também que não concordem, que chegou, não, eu penso dessa maneira, eu penso dessa, porque ela falou aí da domesticação, né? E se existe também, dentro desse patamar, se existe uma escala, até onde ir, por exemplo, em algum tema, no caso que estamos falando do livro, em algum tema que não se chega a uma concordância, e aí, como resolver? Faça a concessão realmente, ou não respeita até aí, não, vamos aqui, ou alguma coisa que ficou de fora do livro, nesse tocante assim, já que é uma convivialidade sadia. Olha, que eu estou lembrado, assim, me corrija, não teve assim, não estou dizendo que não teve divergências, né? Mas não teve um tema específico, abordagem. O que aconteceu é o seguinte, cada um tem um estilo, tá? Tem uma abordagem sobre um determinado tema. E ela tem liberdade, ela ajudou a alterar algum que não estava bem claro no que eu escrevi, tá? Como também vice-versa. Teve pontos que não estava claro. Então, essa convergência, eu acho que funcionou bem. A própria questão, como ela comentou, o livro, no início, a gente não estava nesse estilo enciclopédico, tá? E a hora que a gente decidiu fazer, a gente põe a mão na cabeça, puxa, vou ter que começar tudo de novo, né? Aí fica, aquilo tem um baque, né? Então, não, mas aí você vai fazendo, vai mostrando o estilo, aí a coisa vai construindo, e eu acho que um ponto que é bacana é você entender o trafor do outro. Então, a hora que você vê o trafor da outra pessoa, cara, abre mão e vai, porque aquilo ali vai dinamizar, tá? Então eu acho que é essa grande questão, a gente conseguir, aí tem o processo da interconfiança, né? Mas na hora que a gente olha o trafor e aquilo libera, você vê que o resultado que aparece, às vezes não era exatamente aquilo que eu queria, mas saiu muito melhor, a partir da mentalidade. Eu queria deixar registrado também minha gratidão por essa obra e pelo Zé Maria. Oi. E pelo exemplo de vocês também. Santarismo automático e sempre. Mais longe, assim, ó. Fala assim. Problema de antena. Aqui, vem cá.
Estamos em casa. Não, e eu acho que assim, o que eu queria perguntar eu queria falar que é bem interessante o processo da técnica, que acho que ajuda o processo cognitivo, mental somático e estruturação das ideias. E aí, dentro do processo da convivialidade sadia, eu queria que vocês aprofundassem um pouco no processo de limite assistencial dentro, né, das concessões, de abrir mão, desse processo de não ser a linha reta. Porque às vezes você tem que fazer um posicionamento, tem que ter uma intervenção, ou às vezes, né, saber a hora de parar. Como é que isso funciona no processo da convivialidade sadia, um processo mais amplo, e como isso aconteceu, né? Vocês falaram bastante, eu perguntado do processo do PRIS, acho que vocês já exploraram, mas dentro aí do nosso processo de convivência, para estar melhor, pensando na interassistência, nessas barreiras, nesses limites, em formas de colocar, qual é a melhor forma, qual é a hora de posicionar e manter o processo da convivência sadia, né? Porque às vezes a gente faz ali uma intervenção e o vínculo se quebra. Então, ou se tem que ser assim mesmo, depois conserta, deixa para a próxima vida, como é que funciona essa dinâmica? Não tem resposta pronta, hein? Acho bem difícil, porque depende muito do grupo, né? Dos envolvidos, né? Maturidade e tudo mais. Mas o que eu vejo? O limite. Eu vejo o meu limite dentro dos meus princípios que eu estabeleci para mim. Então, esses princípios, se eu estou vendo que está mexendo com eles e está virando uma concessão negativa, entende? Que eu estou quebrando os meus princípios, que são os meus pilares, aí não. Aí é o meu limite digamos, dentro desse processo, né? E claro que tem alertas para isso, não precisa chegar no ponto, né? Você já vai vendo os efeitos de comportamento, de condutas, né? E quando você vai vendo que vai chegando, que você fica, e a pessoa não fica confortável, porque está mexendo com o princípio dela, isso mexe com a pessoa, né? E aí, nesse momento, geralmente, o que a gente faz é falar. Só que a questão é como falar. Né? Como você não ser um leão e engolir o outro, né? Eu devia ter um livro assim, né? Como não ferir, né? Eu estou brincando aqui, mas é assim, nesse momento, falar claramente, tá? Mas assim, quando a gente fala claro, mas sem agressividade, não é sem agressividade, não vou usar isso, porque pode ser entendido errado, mas você se posicionar conforme os seus princípios, de uma maneira mais tranquila. Tranquila assim, primeiro você vai ter que trabalhar com você para essa tranquilidade realmente ter, né? E então você abre o jogo para a pessoa, abre o que você está percebendo, aí é o caldo para tudo acontecer. Pode ser que a pessoa simplesmente não queira ouvir aquilo, mas geralmente quando a pessoa é sincera e energeticamente a sinceridade ela já coloca já clarifica. Quando eu falo sinceridade, não é polianismo, não é nada disso, mas ela está sendo sincera com os princípios dela, tá? E ela fala, geralmente, a energia que vai mexe com o outro, tá? E ele, pelo menos, ele pode não admitir, mas ele está escutando, aquilo tem alguma coisa, né? E a partir disso vai se construindo. E eu sempre coloco, eu acho melhor colocar, de novo vou repetir uma frase que eu gosto muito, colocar luz onde está escuro do que deixar escuro, eu prefiro. E as consequências disso, se eu estou bem intencionada, fiz o melhor que eu pude, tá? Dentro daquilo, mas a pessoa interpretou de tal forma ou não quer mais relações, é escolha dela. E a gente também, isso é convivialidade sadia, tá? A pessoa ela tem direitos, ela tem uma visão de mundos diferenciados e que temos que respeitar. Então a gente, claro que vai ficar desconfortável porque às vezes você tem afeto pela pessoa, mas entre os seus princípios, entende? Que quando eu falo princípios, gente, são aquelas coisas bem pilares dentro da tua consciencialidade, né? Então aí eu vejo que faz parte dentro do processo de agrupamento, reagrupamentos, né? E a gente tem que trabalhar bem com esse processo, né? E às vezes a pessoa volta, retorna, tudo vai, tudo volta, gente, né? Dentro dessa questão, né? E eu vejo que dentro da comunicação, essa sinceridade, ou seja, falar do que você pensa e sente, cria uma abertura para o outro. Não é fraqueza,
Muitos entendem isso como fraqueza. Você simplesmente falar assim, eu fiquei com receio, eu fiquei com medo, eu fiquei abalado, né? Isso não perde a tua grandiosidade, os teus trafores. Você admitir que algo você não entendeu, ou que você se magoou daquilo que foi falado, ou do que foi feito. Então, isso não é errado expressar. A questão é como fazer isso, né? E eu acho que é nessas tentativas e erros, eu acho melhor do que não falar, tá? Essa eu vejo que entre um e o outro eu prefiro falar, né? E outra coisa que eu vejo, se por acaso ficou truncada a conversa, porque é inevitável também, porque pensa assim, se você está falando de algo que é um conflito para você, não me venha dizer que você vai ficar um ser, né, assim, pleno naquele momento, né? Não adianta, gente, isso que não mexe emocionalmente. Então você vai gaguejar de vez em quando, vai ter um negócio porque você está expondo. E quando a gente se expõe, o cérebro acha que é o quê? O que vocês acham? Ameaça. É ameaça. E por isso o sistema nervoso dispara, que nem um doido, tá? Para você ficar quieto. Não faz isso, vai sair do conforto, mulher, né? E ele faz isso, faz esse processo, né? Só que você, com a sua lucidez, você sabe que isso é só uma máquina, que você consegue superar isso e que isso vai durar muito pouco, né? Então você consegue, vai tremendo, vai falando, vai fazendo assim, vai falando, né? E até ir ajustando. Só que eu vejo que grande parte das pessoas, e a gente se coloca aqui também, é que nós temos receio de nos expor. Temos receio de nos mostrar. E muitas vezes não é por má intenção. É porque a gente acha que o outro vai deixar de gostar da gente, que entende que a admiração vai ser cortada. E engraçado, né? Pesquisas apontam dentro da psicologia que quanto mais as pessoas gostam de pessoas mais sinceras. Elas confiam mais quando a pessoa é assim. Só que quando você pergunta, você faria isso? Elas não fariam. Elas só querem ver o outro, revelando a vulnerabilidade. Mas se pergunta assim, e você? Você faria isso? Subiria? Elas falam, não sei, entende? Olha como é estranho. Então, ao mesmo tempo que é algo que que faz crescer, ao mesmo tempo tem um limitador, porque você não sabe muito bem o que vai dar. Cria uma vulnerabilidade dentro disso. Você não controla o que vai vir, mas ela é de uma riqueza, entende? De crescimento, de reciclagem grande, que é uma exposição. Não sei se concorda nesse processo, né? Então, faz parte. Eu acho que dentro desse ponto que a Lilian falou, acho que ela abrangeu, tá, bem essa questão, mas tem um ponto que eu acho que é essencial, que eu vejo que é peça-chave do processo da confiabilidade, que é o processo da comunicação. Eu acho que grande parte dos nossos conflitos interpessoais ou das faltas de compreensão não é às vezes na essência, mas é no como se faz. Então o processo de comunicação é algo que precisa ser refinado, trabalhado, aperfeiçoado, porque às vezes a ideia dos dois é a mesma, só que a forma com que se aborda e a interpretação dessas ideias acho que é o dificultador. Por isso a importância da checagem, tá? De entender, de você botar para o mental som e poder explicar melhor para a outra pessoa entender, e aquilo, se também não entender, não compreender, respeitar. Eu acho que respeitar que ninguém tem poder de mudar o outro. É um direito da pessoa discordar, divergir, é parte, não tem controle. Eu acho que uma das dificuldades das pessoas é saber lidar com essa frustração de não poder lidar com a forma como que o outro pensa, o outro deseja, o outro quer. Dentro da comunicação, eu acho que a gente tem que aprender a se comunicar com vários tipos de pessoas. A gente talvez não tenha esse olhar. O Valdo falava isso, né? Fale a linguagem daquela consciência, né? Se ele planta mandioca, mandioquês. Se falar isso, a gente tem que... E realmente é necessário, porque isso cria acesso àquela pessoa, né? Então, quanto mais a gente tiver formas de falar, isso é um dicionário de habilidades sociais, tá? E que não é infantil, não tem nada de infantil. Isso é altamente desassediador e tem a ver com afeto, tá? Então eu vejo assim, essa forma, falar palavras, às vezes uma palavra certa para aquela pessoa, pelo jeito dela, temperamento dela. Agora, como é difícil fazer isso. E mesmo assim, se você fizer, você não sabe, porque você não controla o mundo do outro. Mas você tem ferramentas mais
para construir uma comunicação mais assertiva. Então, quanto mais ferramentas, melhor vai ser. Mas isso não quer dizer que não vá criar ruídos de comunicação. Lembrando que cada pessoa interpreta os fatos de acordo com as suas vivências. E aí a gente navega um mundo, né, diferente. Eu brinco assim, a convivência é você sair no mar com o seu naviozinho, que é o seu corpício, o que você tem dentro dele, né? E você vai sair, você vai navegar. Há pessoas que navegam à la vontade, não sabem, não tem planejamento, vão encontrar o que for, né? A chance de dar algo errado para essa pessoa me parece maior. Aquela que já vem, pega o mesmo mar, tá com a mesma ferramenta, o navio, só que ela fala assim, ei, a bússola eu tenho aqui. Como é que é o nome do troço do navio lá? Não sei por que eu fiz isso, o leme, não sei por que me deu o navio agora. Né? O leme, né, é eu tenho esse comando é meu, né? Então eu posso, nesse navio o comandante sou eu, né? Então eu posso pensar aquilo, o que eu